Nono ano continuando, página 10, a perestroika. Essa política visava a reestruturação econômica da União Soviética, reduzindo burocracias, abrindo a economia ao mercado externo e permitindo algumas formas de propriedade privada. Outra medida da perestroika foi regulamentar a relação do regime socialista com bancos e instituições financeiras de outros países, na tentativa de reverter o isolamento econômico em que se encontrava. Além disso, por meio da perestroika, recursos econômicos que antes eram destinados à indústria bélica, que é a indústria de armamento, foram realocados para as indústrias de bem de consumo, como vestuário e transporte público. Esse recuo no desenvolvimento da indústria bélica soviética contribuiu para o final da Guerra Fria. O que é a Glasnost? A Glasnost tinha como objetivo ampliar a participação política dos cidadãos da União Soviética, além de combater a corrupção e a burocracia no governo. O objetivo principal da Glasnost era garantir transparência política, diminuindo a censura à imprensa e permitindo a existência de partidos políticos. Parte do mundo capitalista apoiava os gestos de Gorbachev, porém ele enfrentava dificuldades dentro do bloco socialista, pois membros de seu partido temiam que as reformas pudessem acabar de vez com o regime. Um grupo denominado nomenclatura, composto de uma classe privilegiada, especialmente de funcionários da alta cúpula, que não sentia os efeitos da carestia e tinha acesso, inclusive, a produtos importados, se opôs às reformas de Gorbachev. Esse grupo tentou um golpe no Estado em 1991 para anular as reformas propostas pelo primeiro-ministro, especialmente a Glasnost e a perestroika. Aqui nós temos um cartaz, né? Observe o cartaz publicitário. Esse cartaz aqui é de Stalin. E é as crianças agradecendo a nossa infância feliz. Alguns políticos liberais e a população que apoiava as mudanças colocadas em prática por Gorbachev organizaram-se em grandes protestos e conseguiram evitar que as reformas fossem suspensas. Além de crise política, o conflito entre as várias nacionalidades que formavam a União Soviética acabou se intensificando, porque desejavam a sua independência. Em outros casos, a mistura de diferentes nacionalidades em um mesmo território resultava em violências, confrontos, apoiando-se do enfraquecimento do poder central, governantes da unidades que compunham a União Soviética, conseguiram torná-las independentes. Com os crescentes movimentos de liberdade política no bloco soviético, a situação das Alemanhas dividida ficou insustentável. Para tornar o quadro ainda mais complexo, em 1989, a Hungria abriu suas fronteiras aos países ocidentais em um movimento claro de abertura política, iniciando já em 1987. Com as fronteiras húngaras desobstruídas, milhares de cidadãos da Alemanha Oriental Socialista migraram pelo país para chegar à Áustria. A decisão da Hungria só foi possível graças ao movimento de receptividade promovido por Gorbachev. Enquanto isso, a Polônia também abria suas fronteiras e seu mercado, iniciava uma mudança de regime, atraindo mais cidadãos alemães orientais. Aqui é uma vista aérea do Muro de Berlim, né? Quando de sua construção em 1961, com destaque para o portão de Brandeburgo. Diante desse quadro, o governo da Alemanha Oriental resolveu implementar uma lei permitindo o livre trânsito de cidades alemães. A crise econômica, os problemas políticos e a insatisfação crescente da população levaram o governo a fazer concessões. O clima na Alemanha Oriental era de mobilização intensa e praticamente todos os dias havia manifestações pela derrubada do Muro de Berlim. Queda do Muro de Berlim e reunificação da Alemanha.
Em novembro de 1989, o porta-voz do governo anunciou a lei que permitiria o fluxo de pessoas entre as duas nações, a qual ainda passaria por discussões no parlamento. Os cidadãos, no entanto, entenderam que a lei já era válida e se dirigiram ao muro na expectativa de poder atravessá-lo. Na noite de 9 de novembro de 1989, milhares de pessoas impedidas de atravessar enquanto a lei não fosse aprovada pelo parlamento, resolveram destruir o muro. Cidadãos das mais variadas idades, alguns com pequenos martelos ou picaretas e depois tratores, demonstraram seu desejo de reunificar as duas Alemanhas. A queda do Muro de Berlim representou também o fim do regime socialista da Alemanha Oriental. O processo de reunificação se concretizou em 1990, evento que contribuiu para enfraquecer o bloco socialista. Aqui tem organizando a história para vocês. A pesquisa pode suspender. O fim da União Soviética. As reformas propostas por Gorbachev dividiram o Partido Comunista. Uma parte temia o fim do regime, enquanto outra queria as reformas avançassem rápido. Algumas ações de Gorbachev ao longo de 1990 aceleraram o ritmo das mudanças nesse ano. Ele reconheceu a reunificação da Alemanha e participou de encontros importantes, como a reunião com o então presidente dos Estados Unidos, George Bush, e o Papa João Paulo II. Como consequência da Glasnost, uma série de movimentos separatistas ganhou força por toda a União Soviética. Diversas nações buscavam obter maior independência e autonomia, saindo da tutela da União Soviética. Aqui vocês têm um exercício, organizando a história, e vocês vão completar com essas palavras que tem aqui em cima. Na página 14, a Rússia, maior e mais importante nação do bloco socialista, passava por mudanças profundas. Diante desse quadro, em 1991, a ala mais conservadora do Partido Comunista tentou impedir o avanço das mudanças, afastando Gorbachev do poder. Os liberais, liderados por Boris Yeltsin, defenderam a permanência do primeiro-ministro à frente da União Soviética. A medida foi entendida pela população e parte das lideranças políticas como um golpe do Partido Comunista contra a abertura da política do regime. Milhares de pessoas foram às ruas para defender o projeto da abertura proposto por Gorbachev e se manifestar contra a tentativa de golpe do Partido Comunista. Boris Yeltsin convocou a população a resistir à pressão conservadora. Gorbachev tomou medidas drásticas, decidiu suspender as atividades do Partido Comunista e dissolver o Parlamento Soviético, que era o principal instrumento político do regime, ordenando inclusive a prisão daqueles que organizaram a tentativa de golpe. Nesse momento, a popularidade de Boris Yeltsin crescia, enquanto a de Gorbachev diminuía. Aproveitando o apoio popular, Yeltsin declarou a Rússia independente da União Soviética e uniu-se à Bielorrússia e à Ucrânia em suas reivindicações separatistas. Nesse momento, Gorbachev renunciou ao cargo e declarou a extinção da União Soviética e de sua estrutura política. Esse fato representou localmente a independência de 15 repúblicas que antes faziam parte da União Soviética e, em um aspecto mais amplo, o enfraquecimento do bloco socialista em todo o mundo. Como presidente da Rússia, Yeltsin deu início às mudanças econômicas radicais, a partir de 1991, com um amplo processo de privatizações. Novos desafios estavam colocados para todas as nações que saíam do regime socialista. A nova ordem mundial. Com o enfraquecimento do bloco socialista, a expectativa de parte do mundo era de que surgisse uma nova relação de forças políticas e econômicas. São mais pautadas pela polarização, como no período anterior, entre Estados Unidos e União Soviética. Contudo,
Mesmo com o encerramento da Guerra Fria e da polarização entre os sistemas capitalista e socialista, o poder econômico e político ainda estavam relativamente concentrados nas mesmas grandes potências. Algumas nações adquiriram maior destaque, como a Alemanha. Ainda assim, eram nações que conquistaram seu grau de desenvolvimento no período da polarização da Guerra Fria. Com o fortalecimento do capitalismo, a década de 1990 foi marcada por políticas de caráter neoliberal, inclusive nas nações que viviam a transição do socialismo para o capitalismo. Do ponto de vista da liderança global na prática dos Estados Unidos e Rússia, seguia sendo polos de poder, graças à sua economia e ao seu poder bélico. O socialismo, ou pelo menos alguns de seus princípios, subsiste em países como China e Cuba. Essa nova configuração mundial que emergiu no final da Guerra Fria, altamente marcado pela globalização, é chamado de nova ordem mundial. Os países em desenvolvimento, principalmente da América Latina, da Ásia e da África, buscavam alternativas de crescimento, muitas vezes construindo relações diretas com as potências e, em outros momentos, com iniciativas regionais multilaterais. A formação de blocos econômicos regionais, como o Mercosul, com o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, por exemplo, indicavam uma das características desse contexto que se pretendia mais multipolar. Ainda assim, não foi possível alterar a configuração do poder mundial. Ao final da década de 1990, o mundo ainda vivia incerteza com o esgotamento do modelo neoliberal e as crises econômicas. Aqui é um aperto de mão do Boris Yeltsin da Rússia e o Clinton dos Estados Unidos da América. Aqui, olha, gente, no ano de 1997, teve uma crise global que colocou mais uma vez em dúvida o modelo econômico vigente. Tratava-se da crise dos tigres asiáticos. As economias emergentes do Sudeste Asiático, Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas e Coreia do Sul, que vivia um momento de crescimento, sofreram grandes perdas por conta de uma crise provocada por problemas cambiais iniciado na Tailândia. A forma como essa crise atingiu a Bolsa de Valores de Hong Kong afetou o mercado financeiro ao redor de todo o globo, causando problemas econômicos em todos os continentes. A década de 1990, que se iniciou com a expectativa de uma nova ordem política e econômica, encerrou-se com problemas econômicos mundiais. Uma das mais marcantes ondas de protesto contra o modelo econômico vigente no mundo aconteceu em 1999, durante a reunião da Organização Mundial do Comércio, a OMC, em Seattle, nos Estados Unidos. O fato desse levante acontecer no epicentro do capitalismo global tornava ainda mais evidente a insatisfação popular quanto aos rumos da economia. Bom, pessoal, a gente termina esse capítulo. Faça os exercícios do capítulo e na próxima aula nós vamos fazer a correção, ok? Tchau, fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau.